Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela Boca Nasce a Saúde. Um podcast que vai dar que falar. Abre-te boca! E hoje tenho um convidado muito especial, o Dr. Santiago Nunes. O Dr. Santiago é cardiologista, mas eu hoje vou deixar o Dr. Santiago apresentar-se. Olá, Santiago, boa Olá, tarde. Iola. Muito grata por estares cá e vou-te só pedir para fazeres as honras da casa e Claro que virares a sim. ampulheta. Vamos E lá. vamos começar a contar o tempo. Vamos lá. Muito obrigada por estares cá, muito obrigada pela tua presença, pela viagem que também fizeste até aqui, Uhum. porque moras mais para o norte e vieste aqui ao sul para participares neste podcast. Portanto, sou-te muito grata por estares aqui e passo-te a palavra. Conta-nos. Maravilha. Iola, eu estou muito feliz pelo teu convite, porque eu te considero, a gente tem um percurso junto, né? Te considero uma querida amiga e quando fez esse convite eu vejo que a gente tem muita informação para trazer para as pessoas e fiquei muito, muito feliz mesmo, muito honrado Obrigada. pelo convite. E vim lá do norte, hoje eu moro, né? Sou brasileiro, mas eu moro no norte, vim de lá para a gente conversar junto hoje. Que bom, que maravilha. Olha, conta-me um bocadinho, tu nasceste no Brasil, entretanto decidiste com a tua família vires rumo a Portugal, não é? E com toda essa questão de teres que fazer um alinhamento do curso, não é? Porque é preciso fazer equivalências para poderes certificar o teu curso cá em Portugal e como cardiologista e alguém que já tinha um nome e todo um percurso no Brasil, é algo bem diferenciado, não é? Tu, de repente, ok, vou mudar com a minha família para Portugal, não é? Como é que foi esse Sabe que, processo? assim, eu sou médico formado há mais de 20 anos, me formei em 2003 e depois fiz cardiologia e eu estava no momento da minha carreira que eu era um cardiologista, já era sócio da minha clínica, trabalhava no hospital que eu tinha feito a minha formação, um grande hospital do Rio Grande do Sul. E eu confesso que esse tipo de medicina que eu faço hoje, eu digo assim, a gente já conversou sobre isso, eu dizia, é uma picaretagem, a medicina funcional integrativa é uma picaretagem. E, na verdade, quando eu me abri para conhecer, eu falo, é um defeito que o ser humano tem, às vezes, de falar mal sem conhecer, né? Então, assim, para mim foi um grande aprendizado, porque quando eu me abri para entender o que realmente a medicina funcional integrativa começou a me fazer sentido. E eu comecei a fazer um mergulho profundo em estudar, fiz várias formações, medicina ortomolecular, nós fomos colegas, foi onde nós nos conhecemos na pós-graduação do Dr. Lair Ribeiro. E tudo veio a calhar, porque em 2019 eu fiz o processo de equivalência de grau em medicina aqui em Portugal, e eu já estava nesse processo e percurso. O que acontece? No Brasil, como é que estava a minha situação? Eu tinha meu consultório de cardiologista tradicional, estava estudando a medicina funcional integrativa, praticando medicina funcional integrativa numa outra clínica. E tu sabe que assim, é um caminho sem volta. Quando a gente começa a estudar e ver os pacientes, a minha primeira consulta hoje tem 1h30, as consultas de retorno é por volta de 1 hora. Quando a gente começa a aprofundar a avaliação do paciente, entender as causas, a gente não consegue mais desver, né? Ou continuar fazendo a medicina que fazia antes. E o que acontece? Quando eu vim para Portugal, eu pensei assim, eu brinco com os meus, agora eu vou sair do armário total. Para mim foi criar uma nova persona. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu pensei, olha, agora eu vou ser só, né, um médico funcional integrativo. Então, para mim foi muito bom, porque alguns pacientes que para eles continuou fazendo sentido serem seguidos por mim no Brasil, eu continuo atendendo por telemedicina. E hoje eu não consigo fazer apenas a cardiologia tradicional. Hoje, quando um paciente chega para mim, eu falo, eu tô com um problema para perder peso. Aquela história, né? Vamos tentar entender o que levou essa pessoa a ter esse peso. Então, para mim, hoje faz muito mais sentido. Hoje, então, eu digo assim, apesar de que eu não concordo com tudo que é feito sob o guarda-chuva da medicina funcional integrativa, mas assim, hoje para mim é o que faz mais sentido, olhar o paciente como um todo, tentar entender a causa dos problemas e não apenas a que a gente diz ficar apagando incêndio, tentar entender o que levou aquele paciente a ficar inflamado, né?
Exatamente. Então foi aí que tu disseste assim: como é que é possível? Eu vejo uma inflamação incrível num paciente e só estou aqui preocupado com a função cardíaca e peço o eletrocardiograma, o ecocardiograma, o Holter, faço as análises básicas da cardiologia, mas eu tenho que olhar para o resto, não é? Se é um paciente que tem uma síndrome metabólica, se tem um colesterol elevado, se não tem, a importância da medicação, se tem uma hipertensão e porquê que tem essa hipertensão, não é? E se calhar até deixa de ter se fizer aqui algum ajuste nos hábitos e no estilo de vida, então é muito importante e acho que é incrível a forma como tu trabalhas. Eu também já fiz consulta contigo, porque eu também sou uma paciente cardíaca, não é? Eu nasci com um problema congénito, portanto eu nasci com uma cardiopatia congénita e fui operada aos 3 anos de idade, fui operada em Montpellier, em França, portanto sou alguém que é sempre seguida por cardiologia, apesar de neste momento estar muito bem. Não... Eu ia comentar, isso está muito bem, né, Iola? Estar muito bem, mas lá está também à conta de muito estudo, à conta de perceber a importância que é esta epigenética, não é? Porque nós falamos muito de genética e eu, como nasci com um problema congénito, que às vezes questionam, mas o problema congénito é hereditário, não é hereditário? Pronto, mas o problema foi congénito, foi durante a minha gestação da minha mãe, não é? Enquanto eu estava a ser gerada, que se criou ali uma alteração. Eu nasci com uma estenose na pulmonar, que teve que ser retificada, portanto eu não tenho válvula artificial, mas tenho uma ligeira insuficiência e daí a importância de eu ter que fazer sempre um bom seguimento. E o meu estilo de vida, a dieta, a hidratação, não é? O quanto é importante hidratarmos, fazermos exercício físico e levarmos um estilo de vida que seja bom, que seja adequado também à nossa persona, lá está. Claro que às vezes cometo alguns exageros. Faz parte. Mas acho que também faz parte, não é? De vez em quando fazer assim algumas coisas, mas os meus exageros eu costumo dizer que são positivos, que é ficar a estudar até tarde, porque nós com o Dr. Lair Ribeiro também aprendemos isso, ele estuda 7 horas por dia, nós ficamos ali por 1, 2 horas por dia já é bom, não é? Há assim alguns pequenos hábitos que nós vamos ganhando com estes mentores que nos vão passando pela vida, não é? E o Dr. Lair foi alguém que nos trouxe também muito retorno a nível de informação e de formação, e claro que com a própria vida e os pacientes que se vão cruzando connosco, nós também vamos fazendo a nossa evolução como profissionais, portanto concordamos com certas e determinadas coisas e vamos usando isso para o nosso dia-a-dia de acordo com a necessidade clínica. Portanto, olha, diz-me, o teu percurso começa na cardiologia clássica e chega à longevidade e à medicina integrativa. O que é que mudou na forma como tu vês a doença? Não é? Tu olhas para o paciente, é um paciente com uma questão cardíaca, não é? Com uma doença, entre aspas. O que é que mudou nessa tua visão? Sabe, Iola, antes de responder a tua pergunta, eu só queria fazer digamos, uma volta, o que me levou também, algumas coisas que aconteceram na minha vida e que me levaram a ter essa minha preocupação hoje, principalmente com a prevenção cardiovascular, mas também com a longevidade. Primeira questão foi uma perda, né? O meu pai morreu aos 52 anos de idade, de morte súbita cardíaca, um infarto fulminante, 3 meses antes de eu entrar na faculdade. Então eu vi que morrer jovem não é uma alternativa muito... Meu pai morreu fazendo planos, né? Então, para mim, aquilo ali foi muito impactante. Foi muito impactante. A mãe da minha mãe morreu já, uma senhora idosa, com 90 e tal anos, só que nos últimos 5 anos ela esteve precisando de cuidados, sem uma vida de relação, precisando de pessoas para trocar as fraldas, para tomar banho. Ou seja, só envelhecer também não é interessante. Então, acho que desde muito cedo, a gente tem que investir se a gente quer ter uma longevidade com autonomia, com saúde, né? Então, assim, acho que isso é muito importante. E na verdade, esse tipo de decisão nós tomamos nos pequenos atos do dia a dia, sabe? Tava falando até em relação a aqueles nossos deslizes lá em casa. Tem uma brincadeira interna que às vezes quando eu vou comer um doce, final de semana, daí a minha filhinha tá com 10 anos, ela, pai, hoje é o dia da exceção, né? Porque eu digo assim, mas eu acho que mesmo quando a gente vai fazer isso, tem que fazer isso de uma forma consciente, sabe? Então, assim,
e tá tudo certo. Esse dia eu até estava falando com um paciente em relação doutor Santiago, qual é a sua opinião em relação à bebida alcoólica? Eu falei assim, ó, sabe que eu acho que é importante, cada vez quanto mais eu estudo, mais eu vejo que o álcool tem o seu problema, tem, digamos assim, quanto menos beber, melhor. Mas eu digo assim, se tomar um cálice de vinho na companhia dos amigos, talvez só o fato de estar com os amigos já seja tão bom, e a gente sabe que hoje um dos preditores de longevidade é uma vida social também. Então eu digo assim, estar com amigos tomando um cálice de vinho, só o estar com amigos já... Tem que dizer o tamanho do cálice. Também. Não, mas eu já faço assim. Um shotzinho. Mas assim, respondendo a tua pergunta, o que mudou em relação à minha... visão em relação aos pacientes é justamente isso. Antigamente, eu acho que na medicina, quando eu era um médico tradicional, eu via que focava no problema. Sim. Entende? Então, assim, chegava um paciente com arritmia, infelizmente hoje a medicina ela está muito reativa, né? Ação, reação, arritmia, beta-bloqueante ou antiarrítmico. Porque, na verdade, o médico para muito pouco tempo para entender o que levou essa pessoa a ficar doente. Exemplo, hoje eu atendo muitas mulheres na transição menopausal, na perimenopausa com palpitações. Isso. E eu vou dizer, fazendo uma meia-culpa, muito provavelmente eu devo ter dado ao longo da minha vida, quando eu era um médico tradicional, um beta-bloqueador, talvez um antiarrítmico para uma mulher com palpitações e com arritmia. E sendo que, na verdade, a gente tem que entender que ela tem que modular os seus hormônios, né? Entender o que... Então, essa para mim foi a verdadeira mudança. Não focar no problema, mas em entender o que levou aquele paciente a ficar doente. Exatamente, isso é incrível, não é? Porque então na menopausa que há aquelas alterações de estrogénios, da progesterona, altera o sono, o estradiol, a testosterona, portanto há aqui tantas hormonas, tantas coisas a acontecerem na vida da mulher e de repente há palpitações e vai ao cardiologista e o cardiologista passa uma medicação, sem olhar para tudo o resto. Portanto, ter esta consciência, esta noção de que somos um todo e não vamos só tratar e agora vou ali e põe mais um comprimido e mais um medicamento, realmente eu acho que é isso que tanto te diferencia nesta área, não é? E isso realmente é espetacular. Olha, e a ligação entre a saúde oral e a doença cardiovascular é real ou ainda é especulativa? O que é que tu achas? Tem uma relação. Eu vou contar assim, eu acho que geralmente a gente fala só dos nossos êxitos, né? Não. Então eu vou te contar assim, quando eu era residente de cardiologia, nunca me esqueço, eu estava fazendo uma avaliação pré-operatória de um paciente valvar e de repente vem a preceptora de lá e cancelou a cirurgia. E dela assim, Santiago, a gente esqueceu de olhar a cavidade oral, porque ele tinha muitas cáries, uma saúde oral muito debilitada. Daí imagina, vai colocar uma prótese valvar no coração com uma boca completamente inflamada, contaminada. Então, assim, e a gente vê isso. Claro, esse seria, digamos assim, algo muito impactante visual que a gente vê. Mas a gente aprendeu com o doutor Leir Ribeiro que vê. O médico vê um paciente sem a boca e muitas vezes o dentista vê a boca sem levar em conta o paciente. E sabe que hoje, na minha primeira consulta, eu encaminho para os meus pacientes um questionário pré-consulta, né? E eu digo assim, é muito mais para eu não perder tempo escrevendo a consulta e também serve para o paciente ter uma avaliação, fazer uma reflexão sobre a sua saúde. E tem lá um questionário que é sobre a saúde oral, coisa que te confesso que não faz muito tempo que está lá, porque cada vez mais eu tenho estudado e me dado conta da importância da saúde oral para a saúde como um todo, porque a boca é um foco de inflamação. Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente vê, tem toda aquela discussão, flor, não flor, mas assim, às vezes o básico bem feito, orientar o paciente a escovar os dentes, usar o fio dental, tem estudos mostrando que o uso do fio dental previne AVC, entendeu? Então, assim, um estudo que foi bem impactante com um fator de causalidade, não é correlação. Ou seja, pessoas usando o fio dental diminuiu o risco de AVC, ou seja, a inflamação. Olha a importância disso. Então, não é algo improvável, a gente vê no nosso dia a dia, né? O foco de inflamação à boca. Então, assim,
não só em doenças mais graves, como endocardites ou, né, o próprio doente valvar, agora na inflamação subclínica, que eu acho que é a grande doença a gente tratar hoje, seria a resistência insulínica, que aumenta o risco das duas principais doenças que mais matam em todo mundo, as doenças cardiovasculares, infarto e AVC, e cancros. Exatamente. Né? Então, assim, não dá para a gente ver um paciente hoje em dia, assim, pensando apenas na ausculta, pensando na tensão arterial, pensando em avaliar os exames sem avaliar a cavidade oral. Espetacular, portanto, incrível que o Dr. Santiago já tem ali o seu questionário a falar da saúde oral, e é super importante, e é super impactante, porque lá está, é aquilo que tu disseste, do próprio paciente ter essa tomada de consciência, porque quando nós começamos a fazer uma boa anamnese, não é? História clínica, história de vida do paciente, começamos por perguntar, então faz medicação? E o paciente diz, eu faço um comprimido amarelo, aquele comprimidinho que é da caixinha vermelha, e tu pensas, ok, e depois passado um pouco, não, mas eu também tomo outro, e de repente já toma mais não sei quantos, e depois às vezes também tomo um comprimidinho para dormir. Então esta vantagem também de se fazer o questionário previamente à consulta dá tempo do paciente se lembrar e depois trazer também toda essa informação que é tão útil, porque, por exemplo, eu faço cirurgias, e faço cirurgias às vezes mais pesadas, não é? Onde nós temos que fazer extração de uma série de dentes, por exemplo, em bocas muito contaminadas. Eu recebo cartas do cardiologista a pedir-me, por favor, avalie uma cavidade oral para eu fazer uma cirurgia. Já tive vários casos desses em que o cardiologista encaminha para mim para eu poder fazer essa avaliação da boca, para depois o paciente, olha, eu tenho 1 mês ou 2 meses para ser operado, para fazer uma cirurgia cardíaca. E então é tão interessante haver esta comunicação entre os vários profissionais. Eu acho que é incrível, porque às vezes as pessoas, o próprio paciente não tem consciência do grau de importância e o impacto que tem a toma de um medicamento que pode alterar a fluidez do sangue, não é? Se toma uma medicação para a tensão, se toma uma medicação para a osteoporose, se toma uma medicação, e até mesmo suplementação. A vitamina K tem a ver com a coagulação, e pode haver aqui pequenas alterações. Então, e eu tenho também pacientes cardíacos que têm válvulas cardíacas e que têm que fazer uma profilaxia. Queres falar um bocadinho sobre essa questão da medicação, a profilaxia, a importância? Sabe que, assim como você falou que recebe algumas cartas de cardiologistas, né, para a questão da cirurgia valvar, eu também recebo algumas cartas de dentista pensando, Santiago, eu tenho que fazer um procedimento. E eu acho muito bonito isso. Eu acho que isso é integrar realmente o conhecimento. Por quê? Óbvio que a avaliação do dentista, para mim, é fundamental. E quando eu escrevo uma carta, eu coloco assim, por exemplo, paciente com doença arterial coronariana. Olha, esse paciente teve um infarto, fez uma angioplastia e precisa tomar o ácido acetil salicílico assim. Porque o que eu vejo, né, e que já tem uma estrada há mais de 20 anos de formado, eu vejo assim, teve um tempo que os dentistas tinham muito medo de fazer procedimentos em pacientes em vigências do AS, né? Sim, hoje em dia sabemos que não há eu sou de um tempo, e era muito interessante porque, assim, na época, teve um estudo muito interessante que era assim, fizeram um estudo, o paciente saía do procedimento e daí perguntava para o dentista, esse paciente usava AS ou não? E não teve correlação nenhuma da impressão, sabe? Do sangramento e tal. E depois eu me lembro que eu dizia assim, olha, hoje em dia a gente faz cirurgia de ponte de safena em paciente em vigência de AS, né? Mas é interessante, Ola, porque assim, ainda tem alguns dentistas que têm medo. Então eu sempre digo, olha, esse paciente... Porque não é só dizer, eu vejo isso, que é até uma questão de respeito com o dentista, né? Não é só dizer, esse paciente tem que operar em vigência do AS. Eu digo, olha, por isso, por aquilo, sabe? Então, acho que é importante o dentista entender por quê, né? Que a gente está compartilhando, entre aspas, o risco de um possível sangramento, que a gente sabe que o AS sangra muito pouco, enfim, para fazer esse tipo de procedimento. E hoje o que a gente tem? Na verdade, são classes de medicamentos diferentes, né? Os anticoagulantes, tem pacientes que hoje usam esses anticoagulantes mais modernos, né? Rivaroxabana, etc. Eu acho que daí tem um risco maior. Eu acho que daí deveria ter essa orientação, né? O dentista pedir parar ou não parar, até porque tem a ver com a função renal,
o tempo de meia-vida, tem alguns que são de 12 em 12 horas, outros de... Então, esse tipo de orientação é fundamental. E aqueles pacientes que usam prótese valvar e usam aqueles antagonistas de vitamina K1, né? Só para a gente dizer K1, né? Não é a K2. Não é K2? Não é a K2, é a K1. Então, muitas vezes tem que cuidar o RNI, né? Para ver, para não... tem que estar num valor adequado. Então, tem que ter esse acompanhamento muito de perto com o cardiologista e com o dentista, né? Porque para não... Eu acho que compartilhar responsabilidade também é importante, né? E ter esse casamento, na verdade, os dois estão trabalhando num objetivo único, que é o bem-estar do paciente, né? Então, assim, acho que isso é muito importante, então. E falando em relação à prevenção, né, das infecções, né? A gente sabe que, falando em relação à tua pergunta da profilaxia, pré-procedimento. Também, como eu sou de um tempo que antigamente se usava antibiótico para qualquer procedimento dentário, né? Então, lá em 2008 saiu uma diretriz que mudou um pouco isso, começou a ser um pouco mais conservador, porque o que se entendeu? Mesmo numa escovação de dentes pode haver sangramento. Pode haver sangramento, pode haver até bacteremia. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que a antibiótico profilaxia, né? Ou seja, usar um antibiótico preventivo para fazer um tratamento odontológico é para um caso bem restrito de pacientes, aqueles pacientes com alto risco para uma endocardite. Então, pacientes com prótese valvar ou que têm cardiopatias congênitas com refluxo. Exemplo, existe um tipo de valvopatia que é o prolapso da válvula mitral, que é muito comum na população, em torno de 5% das pessoas têm, mais comum em mulheres, né? E não é todo paciente com prolapso de válvula mitral que tem que fazer, por exemplo, uma antibiótico profilaxia para um procedimento odontológico. São aqueles pacientes com refluxo moderado a grave, né? Então, assim, é um caso bem específico de casos. Exato. Olha, e tu achas que a inflamação crónica é o elo comum entre a saúde oral e a doença cardiovascular? Total. Porque é justamente isso. A inflamação hoje seria o principal gatilho das doenças, né? Como eu falei, das doenças que mais matam, as doenças cardiovasculares e os cancros, né? Então, imagina que, assim, hoje a gente tem muito aquela preocupação em relação ao colesterol total aumentado. Eu sempre digo para as pessoas, o colesterol não é uma doença que a gente tenha que tratar. O que a gente tem que fazer com os pacientes é avaliar o risco cardiovascular. Exatamente. Então, muitas vezes, e também não é aquela coisa, então quer dizer, Santiago, quanto mais melhor, não. Né? Então, assim, eu sempre digo... Há umas continhas que se fazem muito específicas para ver o risco, não é, da dislipidemia. Exatamente. Então, muitas vezes eu tenho um paciente com colesterol de 300, mas esse paciente já teve um infarto. Óbvio que esse paciente aqui vai se beneficiar do uso de uma estatina, por exemplo. Claro. Agora, eu tenho um paciente com colesterol de 300, uma mulher saudável com a insulina baixinha, pratica exercício físico, no contexto todo ela é uma paciente de baixo risco. Então, assim, onde entra a inflamação? Essa paciente está mostrando para mim que ela não é inflamada, que ela não tem o gatilho das doenças cardiovasculares. E a avaliação da saúde oral é fundamental. Essa paciente aqui, ela pode ter uma insulina baixa, pode ter um triglicerídeo baixo, a avaliação do risco cardiovascular está tudo bem, mas essa paciente, o que ela tem que cuidar? Não é apenas o valor do colesterol, o risco cardiovascular, um gatilho de inflamação, né? Então, assim, essa paciente tem que ser os dois, né? Mas essa paciente principalmente porque esse aqui é um paciente que já vai... A gente já sabe que está inflamado porque já tem uma doença cardiovascular. Essa paciente que tem apenas um colesterol aumentado, mas um risco cardiovascular baixo, a prevenção para ela é fundamental porque a gente tem que ser caçadores de inflamação. Essa que é a verdade, né? Então, nós podemos dizer que uma infecção oral pode afetar o coração na prática? Total, com certeza. Então, muitas vezes, é que nem eu digo, às vezes a gente fica preocupado com os índices, né? Colesterol, com a glicose. E muitas vezes o que a gente vê é uma inflamação da cavidade oral, que é o gatilho das doenças. Exatamente. Né? Então, assim, e não focado com, não, meu colesterol tá tudo bem, tô tomando uma estatina, tá baixo, ok. E o resto, e a inflamação, né?
fundamental. Onde é que está a inflamação, não é? Uhum. Então, o que eu queria mesmo deixar de informação e o que eu acho que é importante o nosso público saber e as pessoas lá em casa que nos estão a ouvir é que não devem descurar nunca esta questão da saúde oral e também falarem com o cardiologista, exporem e até fazerem algumas perguntas mais relevantes, porque esta relação da inflamação na boca, as bactérias que estão na boca viajarem pela corrente sanguínea e poderem afetar o coração é uma realidade. É uma realidade que hoje em dia está mais do que estudada. Há artigos científicos sobre isso. Nós hoje em dia podemos abrir o PubMed ou alguma revista científica, ou até não, a informação está a circular por todo o sítio, não é? E esta relação da boca com o coração é realmente... Sabe que, assim, só para as pessoas entenderem, eu acho que é importante a gente fazer o que você já começou, eu acho que é importante, assim... imagina que o paciente, isso é importante, porque às vezes a gente fala, né, Iola, para nós é óbvio, Sim. mas é importante, eu acho, explicar melhor. Imagina um paciente com uma boca inflamada, com uma boca infectada, né, com algumas bactérias. Essas bactérias podem viajar pela corrente sanguínea e o que a gente primeiro pensa é alguma valvopatia, né? Se o paciente tem algum problema numa válvula do coração, pode-se depositar essas bactérias ali nessa válvula do coração e causar uma endocardite. É um tipo de doença. Mas muitas vezes, isso que você pontuou muito bem da questão da inflamação, pode viajar na corrente sanguínea e ser o gatilho de uma doença cardiovascular, ser o gatilho de uma placa de ateroma, por exemplo. Exato. Né? E a gente fica, e nem eu digo, a gente fica preocupado exclusivamente com os números, colesterol, glicose, com a tensão, e muitas vezes esquece. E é fundamental, quando a gente avalia, faz a volta de tentar entender as causas, é isso, né? É tentar ver o paciente como um todo e lembrar que o paciente tem boca, que muitas vezes o médico esquece, né? E sabes que eu, infelizmente, ainda recebo muitos pacientes que têm gengivite. A gengivite é a inflamação da gengiva, em que a gengiva sangra na escovagem, sangra ao toque, sangra a passar o fio dentário. Há muito o hábito de utilizarem escovas muito macias. E eu recomendo sempre e aviso sempre aos meus pacientes, as escovas muito macias são escovas pós-cirúrgicas, não são para uso diário corrente. Nós devemos de usar uma escova média, regular, ou uma escova elétrica, se a pessoa faz mais força na escovagem, então deve utilizar uma escova elétrica que não é preciso dosear a força, a própria escova faz o seu trabalho, mas eu ainda tenho muitos pacientes que me aparecem numa primeira consulta, numa primeira instância, com gengivite e dizem, eu não percebo porque é que a gengiva sangra, porque eu até escovo 2 vezes por dia, durante 2 minutos e tenho sangramento gengival, ou sempre que passo o fio dentário sangra, então já não passo o fio porque vou sangrar, ou quando como uma maçã e trinco a maçã fica cheia de sangue. Portanto, eu acho que também há falta de literacia dentro da saúde oral e eu também, por isso, um dos grandes motivos deste podcast, que é poder passar esta informação, que é, às vezes tem a ver só com mudar pequenas coisas, mas coisas mesmo muito pequenas. A dureza da escova, eu não estou a dizer para usarem escovas duras, porque isso também pode causar recessão da gengiva e provocar hipersensibilidade, mas tem que haver uma boa remoção mecânica da placa bacteriana com a escovagem, porque o que vai provocar sangramento é a acumulação de bactérias ao redor da gengiva, que depois, por sua vez, lá está, pode agravar e criar uma periodontite, que aí já vai haver diminuição não só da gengiva ou questões na gengiva, mas também a nível ósseo, que podem evoluir, e a periodontite hoje em dia sabemos que é a terceira maior causa de doença cardiovascular, é também sei lá, de obesidade, de Alzheimer. Há tanta relação, há 28, ou mais de 28, houve um estudo que a Universidade Egas Muniz fez, em que relaciona a saúde oral com 28 doenças sistémicas. Portanto, há uma relação visível, palpável, documentada, cientificamente creditada, que tem que ser vista. E, às vezes, o que eu noto é que os pacientes chegam com esta questão que ainda é tão simples e tão básica. Tem que haver uma boa higiene oral, tem que se passar o fio dentário. É importante, é super importante passar o fio dentário antes da escovagem,
que também é uma dúvida que as pessoas têm. Primeiro passar o fio dentário e depois então fazer uma boa escovagem durante 2 minutos, 2 vezes ao dia, trocar de escova de Pelo 3 menos, em né? 3 meses, pelo É, menos. pelo menos. Eu escovo mais. E depois mudar de escova também de 3 em 3 meses, nova estação, escova nova na mão, ou quando as cerdas começam a ficar mais estragadas, e ter todos esses cuidados da saúde oral, que são coisas tão básicas, mas que se não houver estas recomendações logo desde a primeira instância, desde a primeira infância, se não houver este cuidado, as pessoas também não sabem. Eu noto, por exemplo, os pacientes que eu tenho do Brasil têm um cuidado com os dentes muito. E acho que mesmo com a saúde no geral. Portanto, no Brasil há muita cultura do corpo e as pessoas são muito preocupadas, e que nós já vemos cá em Portugal, claro que também há pessoas muito preocupadas, mas esta relação com a saúde sistémica, com o olhar mais para o estilo de vida, o preocupar-nos com a água que bebemos, se é uma água que nos está efetivamente a hidratar, com a suplementação, o exercício físico, o sono, a nutrição, não é? Os alimentos. Nós comemos uma alimentação muito ácida, uma alimentação. Agora, hoje em dia, já temos a alcalina, a cetogénica, temos vários tipos de dieta e vários tipos de alimentação, mas nós sabemos que os processados, não é? O Uhum. açúcar é uma bomba. É uma bomba para os nossos dentes, para a nossa boca, para a nossa saúde oral, mas para a nossa saúde geral, não E é? o grande problema do açúcar é que, às vezes, ele está revestido por outros nomes, né? Eu até tenho Pois. uma postagem minha do Instagram que são os 40 nomes do açúcar. Justamente por isso, às vezes, não está lá no rótulo açúcar, mas está, enfim, diversas outras maneiras, né? Sucralose, etc. Mas, assim, E os falando em... açúcares escondidos, não é? Por exemplo, o ketchup tem Dá montes muito de açúcar, açúcar. porque daí O, coloca um pouco de pimenta e sal e daí aí encobre o o gosto, sabor né? O do sabor do doce, açúcar. mas que tem açúcar Uma coisa que eu adicionado. queria chamar a atenção, assim, é... Hoje em dia a gente está sempre fazendo, de um modo geral, a gente faz uma coisa pensando em outra. E muitas vezes a gente se pega escovando os dentes pensando em outra coisa. Então, assim, estimular as pessoas que naquele ato de estar escovando os dentes, de um autocuidado e focar naquilo que está fazendo. Muitas vezes, lá no início, eu me lembro que eu era muito jovem, o dentista me chamava a atenção porque assim, ó, olha, passar o fio dentário não é só para tirar, não é apenas para tirar o A alimento que comida, fica ali sim, no meio dos dentes. é Tem que para ali, limpar. é um auxílio da placa bacteriana. Acho que isso é importante. Falou em relação aos brasileiros, né, que vem. A nossa cultura em relação a isso é diferente mesmo. Eu vejo a minha filha Maitê, né? A gente mandou ela para a escola com a escova de dente, o fio dentário direitinho e tal, e ela não estava escovando o dente. Daí a gente falou, Maitê, olha só, depois do almoço, ela, mas lá na escola não tem tempo para isso, não tem. Eu acho que é importante até uma cultura das escolas. Eu falei assim, olha, se não tem essa cultura, quem sabe tu começas a fazer e teus coleguinhas vão fazer também. Eu falei assim, não é tu que vai imitá-los de não fazer, é o contrário. Como é um ato bom, quem sabe tu começas a fazer e eles vão te imitar depois. Talvez seja uma... Mas é difícil, porque o ser humano é isso. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, Verdade. acaba tendo essa Mas sabes luta. que depois do Covid também houveram algumas. Porque nas escolas, as higienistas vão às escolas e trazem muito esse conceito da escovagem, mas desde que houve a pandemia e o Covid, pela possibilidade das crianças trocarem alguns objetos pessoais, começaram a proibir em algumas escolas, alguns infantários, a utilização de levarem a escova e levarem o estojozinho com os seus produtos pessoais. No entanto, eu acho que, dependendo também da idade, é possível as crianças conseguirem gerir isso, não é? E saberem o que é seu e o que é dos outros e não misturarem, porque quando eles são mais pequeninos é mais Sim. difícil. E ou porque a amiguinha tem a escova de dentes que tem a Frozen, então eu vou usar a dela porque é cor-de-rosa. E às Sim, vezes sim. misturam as coisas, pronto. E então eu acho que depois também tem muito a ver com a própria educação, não é? E o que é que os pais fazem em casa e a forma como nós passamos e transmitimos essa informação aos nossos filhos
então fica sempre aqui a chamada de atenção. Portanto, eu acho importante mandarem a escovinha para casa, para a escola e para as crianças terem essa preocupação Sabe que a Maitê, ela veio fazer. com essa questão, ela falou assim, pai, sabe o que que é? Se não me engano, agora teve essa discussão em casa, ela falou, é que a professora falou que se eu escovar, talvez outras crianças não escovem, então... Mas é o que eu digo, quem sabe vamos estimular todas as crianças, Essas já são 10 fazerem. anos, né? Então ele Exato. sabe muito bem o que que é o seu próprio material escolar, então eu acho que é isso. Ok. Olha, e diz-me uma coisa, o que deve o dentista considerar também ao tratar um doente cardíaco? Tu há pouco falavas, e bem, desta relação tem que haver também entre o médico dentista e o cardiologista. O que é que tu achas que nós dentistas também devemos considerar num paciente cardíaco, quando temos ali à frente o paciente cardíaco, o que é que nós podemos alertar e também trazer aqui de prevenção? A minha orientação para os dentistas seria essa anamnese, né? Esse questionário pré-procedimento, então entender aquilo que você já tinha falado em relação aos medicamentos que esse paciente está usando, né? E estimular o paciente a falar e explicar direitinho o que vem usando, porque muitas vezes é isso, o paciente, aquela pílulazinha amarela, branca e não sabe o nome, é fundamental, porque ali pode ter um medicamento muito importante que pode impactar no procedimento. Então, essa é uma questão. Também saber das comorbidades do paciente, justamente por isso. O paciente pode ser um paciente com uma cardiopatia isquêmica, pode ser um paciente, um hipertenso. Então, se eu fosse dentista, eu teria um esfigmomanômetro, mesmo que seja um digital, para avaliar a tensão do meu paciente antes da consulta. Até porque o dentista tem toda aquela, né, aquele estigma, né, da dor e tal. Sabe que, assim, muitas vezes no meu consultório, como cardiologista, os pacientes têm o que a gente chama de hipertensão da bata branca. 20% das pessoas têm isso, né? Então, assim, independente da relação, eu procuro ter uma boa relação com os pacientes. E lá no Brasil, eu tinha mais tempo de consultório. Eu tinha pacientes de 10 anos, 12 anos. Santiago, eu gosto tanto de ti, mas a pressão aumenta aqui na consulta. Eu falei, é inconsciente, não é uma intenção. Então, avaliar a pressão do paciente, principalmente aquele paciente que já é sabido que tem alguma comorbidade. E talvez, se o paciente tem uma pressão mais alta na consulta, é difícil a gente estabelecer valores, ou o dentista está com receio de fazer o procedimento, quem sabe o paciente voltar com uma avaliação, e muitas vezes é fundamental fazer uma avaliação da MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial, para estabelecer que esse paciente realmente tenha a hipertensão da bata branca. Então, os medicamentos, a avaliação da pressão. E outra coisa que é bem interessante, né, que muitas vezes os pacientes têm receio em relação ao uso do anestésico com vasoconstritor, né? E na verdade, o vasoconstritor, ele mais protege o paciente porque ele aumenta o tempo, diminui o sangramento, né, do procedimento. E aquilo que a gente brinca, numa ampola de um vasoconstritor, se o paciente tomar um susto, muitas vezes tem mais adrenalina até do que propriamente no próprio no anestésico. Então, assim, não precisa ter esse receio. E hoje em dia, obviamente, que o dentista já está muito bem orientado, mas mais é para as pessoas para que não tenham um receio em relação ao vasoconstritor e tenham uma avaliação do seu médico quando for fazer esse tipo de procedimento. Por acaso, eu tenho alguns pacientes que referem que sentem taquicardia e que aumenta ali o ritmo e a função cardíaca quando fazem anestésico com vasoconstritor. Então, nesses pacientes, eu tenho sempre a atenção de usar um anestésico sem vasoconstritor, mas eu saliento sempre que às vezes é preferível usar meio anestubo com vasoconstritor, porque vou conseguir uma anestesia muito mais regional, não é? Do que usar muito anestésico sem vasoconstritor. Mas depois também depende muito do paciente e temos que avaliar bem. Outra questão que eu até esqueci quando eu pontuei é o histórico de procedimentos no passado. Sim, porque daí exato. tem essa questão. Se o paciente já sabe que tem Vai algum sentir mal. desconforto, daí já tem esse cuidado, né? Então, e tem pessoas que dizem assim, para qualquer tipo de procedimento,
tem um sangramento um pouco mais aumentado, ou tem... Então, sempre o histórico de procedimentos prévios é fundamental, né? Por conta Fundamental. disso. E outra coisa, e voltamos aqui um bocadinho mais à anamnese. Eu, por acaso, até posso partilhar de um caso de uma paciente que decidiu, por alta recriação e porque estava a fazer, um programa de detox e decidiu parar a medicação toda que estava a tomar. E ela fazia, desde os 12 anos, uma medicação para a tiroide. Uhum. E como parou a medicação, passado uma semana, foi internada de urgência com alterações cardíacas. Queres falar um bocadinho desta relação que pode existir, não só com a boca, mas até com os outros sistemas, de uma maneira assim geral, global? Esta importância de referirmos ao nosso médico, do confiarmos nas Uhum, pessoas que uhum. nos estão a acompanhar, os médicos que nos acompanham, quer seja o nosso médico de família, quer seja o cardiologista, quer seja o dentista, mas haver aquela confiança de dizer assim: não, eu sei o que é que o meu médico está a fazer. E antes de eu decidir parar a medicação da tensão, ou não, eu hoje não vou tomar, tomo dia sim, dia não. Eu tenho pacientes que me dizem: eu passei a tomar meio comprimido para a tensão, ou para a tiroide, ou para outra coisa qualquer. É, Falar aqui um isso bocadinho é desta fundamental porque, assim, eu sempre digo para os pacientes, a relação médico-paciente tem que ser uma relação muito sólida, sólida, né? sim. Uma relação de confiança. Por quê? Eu sempre digo para os pacientes assim, se o paciente decide muitas vezes, por exemplo, o paciente está tomando um medicamento antihipertensivo. Eu resolvi parar o medicamento X, mas tinha um porquê de eu ter prescrito aquele medicamento e talvez fosse melhor ter suspendido o medicamento Y, por exemplo, né? Então, assim, porque... e é assim, quando a gente produz conteúdo para a internet, muitas vezes a gente fala sobre suplementação e etc. O que é fundamental é não suspender medicamentos sem falar com o seu médico. Isso é fundamental. Por quê? Justamente por isso. É compartilhar essa decisão e eu digo muitas vezes, até eu mesmo, eu digo para os pacientes, olha, quem sabe a gente suspende aqui, me dá retorno daqui 1 mês, 20 dias para saber como está. Porque a medicina, o bonito da medicina ou da saúde é justamente isso, é essa incerteza, é a gente compartilhar, é aprender junto com os pacientes, né? Então, ter essa relação sólida é fundamental. E outra coisa importante, até no uso de suplementos, né? Exatamente. Porque às vezes o paciente diz, eu não vou falar para o meu médico que eu estou tomando suplemento XYZ. Isso pode impactar na saúde do paciente. Então, assim, se está tomando o suplemento para melhorar a saúde, ele pode ter um impacto positivo, mas pode afetar outros medicamentos. Sistemas. Então, é fundamental que o médico saiba, né? Então, muitas vezes eu falo, a gente que produz conteúdo ali para a internet, para as redes sociais, Instagram, eu falo sobre algum suplemento. Eu sempre digo, fale com o seu médico. Por quê? Porque muitas vezes eu falo, suplemento, se está cansado, toma suplemento. A pessoa tem que entender por que está cansada, né? E isso é fundamental. E não apenas tomar um suplemento para apagar incêndio. Essa semana mesmo, recebi uma mensagem de uma senhora: Doutor Santiago, eu tenho 82 anos e o meu filho quer que eu tome ômega 3 e falou alguns outros suplementos, mas eu me sinto tão cansada, eu não tenho ânimo para fazer nada. Eu falei assim, olha, ao invés de tomar suplementos, quem sabe a senhora faz uma avaliação para entender por que está cansada. Então isso é fundamental, né? Então, a gente tem que saber o que a gente espera e qual é o nosso objetivo. Para tomar medicamento, a gente tem um objetivo para tomar suplemento também. E na suspensão também. Suspender o medicamento tem que ser uma decisão compartilhada com o médico. Sim, não podemos fazer isso de livre e espontânea vontade, porque vai ter outras consequências noutros órgãos, noutros sistemas, não é? Portanto, não é só tomar o suplemento porque está na moda, não é? E toda a gente toma vitamina D com K2 e o ômega 3 e o magnésio, e tudo isso pode haver interação medicamentosa e pode haver relação com doença prévia, e portanto cria-se aqui todo um filme, não é? Que pode ser Exatamente. evitado e que pode ser prevenido. Olha, nós falamos aqui desta questão e queria voltar um bocadinho aqui atrás, que é, nós vivemos cada vez mais anos, mas cada vez mais doentes, não é? Esta questão
da, eu acho que nós temos estado a fazer um trabalho, porque também é um trabalho nosso interior, ou seja, é algo que nós também queremos, esta sustentabilidade na nossa vida e de ter uma vida longínqua, mas também sem dar trabalho a ninguém, não é? Tanto sermos aqui uns idosos completamente independentes, que eu acho que é isso que toda a gente pretende, mas eu gostava aqui de voltar aqui a falar um bocadinho desta questão da longevidade, não é? Este tema da longevidade. Porque é que ainda estamos numa era onde as pessoas, há esta taxa a taxa de mortalidade, as pessoas vivem muito mais anos, mas cada vez mais doentes. Ainda há muita gente inflamada, doenças crónicas, muita patologia crónica, muitas pessoas altamente com listas de medicamentos. Nós ainda vemos, ou se calhar a geração aqui um bocadinho dos nossos pais, não é? Que têm a sua listinha, que eles até eles têm na carteira dobradinho. Eu trouxe aqui a minha listinha, a quantidade de medicamentos que eu tomo, mas têm dificuldade, se calhar, em começar a iniciar uma natação, ou uma hidroginástica, ou mudar aqui, olha, vão um bocadinho para o jardim, fazer uma caminhada, portanto continuam muito sedentários, não, ou preferem ficar no sofá a ver uma novela ou um filme. E a alimentação, não é? Nós os portugueses temos aqui aquela cozida à portuguesa, não é? Temos aqui uma alimentação bem farta e com um bom copo de vinho, que também é um pouco tradicional aqui em Portugal. Mas eu acho que, porque as pessoas ainda associam muito, eu vou deixar de comer o meu cozido à portuguesa e beber o meu copo de vinho, eu não tenho razão de viver, não é? Tipo, caramba, porque é que eu não posso fazer isso? Mas eu acho que nós conseguimos unir as duas coisas e trazer... Né? Eu acho que sim. Sabe que você estava falando isso, eu me lembrei de um paciente meu lá do Brasil. E eu me lembro que eu chegava a dizer assim, como é que o senhor tá, né? E ele dizia assim, Santiago, médico o dia... Como é que é? Velho, o dia que disser que tá bem é porque tá mentindo, sabe? Então tem essa associação entre envelhecer e ter dor, ou sentir, né, ter dor nas costas, ou ter que tomar medicamentos. A grande questão, não sou contra medicamento, né? Mas a grande só que envelhecer não tem que ser sinônimos de aumentar a lista dos medicamentos. Exatamente. Né? Então, assim, ao longo dos anos, a medicina tem feito um papel fundamental. Medicina, eu digo a saúde como um todo, né? Um papel fundamental em aumentar a nossa expectativa de vida. Mas eu acho que cada vez mais o nosso trabalho tem que ser melhorar esses anos de vida. Né? Não apenas aumentar os anos, mas melhorar a qualidade desses anos. Isso é fundamental. E eu sempre digo para os meus pacientes, voltando lá, né, o que mudou na minha avaliação dos meus pacientes? Antigamente, se chegasse um jovem de 18 anos para consultar comigo, eu ia dizer, espera 20 até ficar doente, 20 ou 30, porque eu só sei tratar doenças. E hoje em dia, quando um jovem de 18 anos vai na minha consulta, eu falo sobre exercício, eu falo sobre alimentação, sobre a importância de não tomar refrigerante. Olha, por que não toma uma água com gás, com um limão espremido, é o refrigerante natural, eu brinco, né? Então, assim, por quê? Alguns pacientes vão ter que tomar medicamentos, mas para todas as pessoas a gente tem que promover a saúde, né? Então, e a saúde, na minha opinião, está balizada em 4 pilares, que é uma alimentação saudável, o exercício físico, fundamental, o gerenciamento do estresse e o sono reparador, e daí vem, por fim, a suplementação e a modulação hormonal, né? E quando a gente fala modulação hormonal ou reposição hormonal, o simples fato de se expor ao sol já está fazendo reposição de um hormônio que é fundamental, que é a vitamina D. Né? Então, alimentação. Quando a gente fala em alimentação saudável, tem pessoas que vão se encontrar melhor com uma dieta low carb, outro pode ser vegano, pode ser vegetariano, mas o que a gente sabe é que quanto menos produtos alimentícios, quanto mais comida de verdade, mais saudável vai ser essa pessoa. Por quê? Porque eu não sou de levantar bandeiras em relação a dietas específicas, né? Então, às vezes tem essa moda, né, da cetogênica, da mediterrânica, não, pode da paleo, eu sempre maps. Eu sempre digo para os pacientes, de repente é interessante se experimentar e não se rotular. Claro. Porque a mesma pessoa ao longo da sua vida também muda. Pode, exatamente. O microbioma muda. Tem que experimentar, tem que se experimentar, tem que entender como que está. E, eu tenho pacientes que mudam a dieta ao longo já tinha uma dieta saudável, mas quando muda a estratégia, muda a composição corporal, muda o entendimento. Então, assim,
eu não sou de levantar bandeiras para dietas específicas. O que eu sei é que a dieta, quanto mais saudável do ponto de vista de descascar mais em desembalar menos, mais saudável. Isso a gente pode ter certeza. Também a importância que você mesmo falou de tomar água. Muitas vezes uma boa água de as qualidade. pessoas esquecem de tomar água, né? Então, assim, a mulher tá com obstipação. Muitas vezes é só a falta de uma boa hidratação, né? Então, o exercício é fundamental e a gente vê, às vezes, vídeo de pessoas que começaram a treinar aos 70 anos, né? Sim. E eu digo assim, mas não precisa esperar chegar aos Também 70, né? Eu digo assim, quanto antes começar, melhor, né? É a nossa poupança muscular. Eu sempre digo, imagina que começou a fazer o depósito muscular muito jovem, quanto antes, melhor. Mais vai ser o ganho, não financeiro, mas o ganho de longevidade saudável no futuro, né? Então é fundamental. Quando a gente vê esses exemplos, é assim, nunca é tarde, mas quanto antes começar, melhor. Isso é fundamental. Que é a prevenção. Não é? Exatamente. Eu acho que tu também tiveste logo aí um exemplo muito real, não é? Com o falecimento do teu pai, infelizmente, mas que percebeste, não, eu não quero tratar a doença, eu quero prevenir e ajudar as pessoas de quem eu cuido, as pessoas de quem eu trato, os meus pacientes a prevenirem o mais precocemente possível, não é? Nós podemos olhar para umas análises e perceber logo, não é? Através dos quartis, claro que não são as análises que... Exames do normal, né? Os exames do normal, que é para pessoas doentes, mas saber avaliar umas boas análises, fazer uma boa recomendação, um bom encaminhamento do nosso paciente, eu acho que isso é super importante. E para quem nos está a ouvir lá em casa, o que é que tu achas que as pessoas deveriam de começar a fazer já hoje? Assim, vendo aqui o nosso episódio, o que é que tu achas que é a preocupação principal aqui em relação à questão cardiovascular e à questão da saúde oral? Então, tá bem. Para começar hoje, então, assim, a minha dica é assim, chega em casa e pensa sobre os 4 pilares: alimentação, exercício, sono, suplementação e a modulação hormonal. Esse tem que ter acompanhamento médico. Mas para os 3 primeiros, não precisa mudar tudo de uma vez só. Faça uma escolha. Hoje eu vou começar a fazer exercício físico. E muito importante, não é fazer hoje. Né? Tem que ser uma escolha sustentável, algo que consiga sustentar, algo que consiga manter. Mas tome a decisão. Porque hoje eu vejo que as pessoas ficam muito no plano das ideias. Né? Assistem vários vídeos do Instagram, tem muita informação, mas pouca ação. Então, quando a gente apenas tem informações, mas não parte para a ação, de nada adianta. Muitas informações. Então, porque isso não vai mudar a sua vida. Agora, estabeleça os pilares, veja o que você pode mudar e marque. Não é para amanhã. Comece o que eu posso fazer hoje para mudar a minha vida. Ok, é isso mesmo. Às vezes só o facto de nós mudarmos para uma água de qualidade que vai ser muito mais hidratante, não é? Que vai hidratar muito mais as nossas células, porque às vezes o problema ou a questão, as pessoas até bebem água, mas não se estão a hidratar, não é? Porque não é uma água tão alcalina, ionizada, que não vai efetivamente preencher aqui as nossas células. Exatamente. Ou fazer um exercício que não é adequado para o seu gerenciamento físico. Por exemplo, há pessoas que o exercício de alto impacto ao final do dia vai alterar o sono, não é? Então é importante as pessoas também perceberem, ok, qual é o tipo de exercício que é adequado para mim? Fazer yoga e pilates sempre, mas se calhar tenho que fazer um exercício mais cardio. Eu ouvi essa de um colega que foi bem interessante, assim, as pessoas às vezes perguntam, Thiago, o que é o melhor? É o cardio ou o exercício de força? Se não tá fazendo nada, essa eu adotei de um amigo que ele falou assim, ó, começa a caminhar 10 minutos por dia. Daí o paciente fala assim, tá doutor, mas só 10 minutos é para ter vergonha de não fazer, sabe? Então assim, é isso, é o começar. A pessoa que está sedentária, a mulher, por exemplo, as mulheres gostam muito de dançar. Comece a dançar, já é um começo, né? Claro. A grande questão é ter essa consciência. O que eu posso fazer hoje para mudar a minha vida? Infelizmente há muito ainda o constrangimento de não, se calhar já não tenho idade para fazer uma dança, sei lá, fazer
uma aeróbica, antigamente fazia-se muito aeróbica, hoje em dia já fazemos, sei lá, zumba e depois já há modas, não é? E eu acho que é não ter também vergonha, porque as pessoas, se calhar fazer yoga não é para a minha idade, ou os pilates é só para pessoas que têm algum problema. E não tem que ser visto assim. Eu acho que até o interessante é experimentar. A pessoa experimenta, olha, isto faz-me sentir bem, eu gosto deste sítio, às vezes até o local onde vamos fazer o exercício, às vezes só o caminhar na rua, à volta ou perto da nossa casa, já mudar o ar, não é? Respirar, porque a respiração também é aqui um dos pilares que é super importante, a respiração nasal. Então eu acho que é nós também adequarmos muito à nossa personagem, à nossa personalidade, não é? Para termos benefícios de todos estes pilares. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho um sono reparador. Mas não tem um sono reparador e tem uma televisão no quarto e tem o telemóvel ligado, as telas ligadas até tarde, ou antes de ir para a cama tiveram a ouvir o noticiário com muita história de guerra. Então é também nós percebermos o que é importante nós trazermos para levarmos, não é? Para o nosso sono e para o nosso descanso, e que se calhar 2 horas antes preparar o nosso sono, preparar o nosso corpo para acalmar um bocadinho, não é? E então eu acho que há aqui uma série de estratégias que nós já fomos trazendo aqui ao longo deste episódio que podem ser adotadas e, como diz o Dr. Santiago, e muito bem, não tem que ser tudo de uma só vez, é ir fazendo calmamente, ao seu estilo, ao seu ritmo, uma coisa. Hoje, com sustentabilidade, faço uma, amanhã faço outra, e vou agregando e vamos mudando o estilo de vida assim, não é? Olha, e aqui, para nós terminarmos, o que é que nós podemos trazer aqui para os nossos ouvintes lá de casa? Aqui esta relação da saúde oral com a parte da cardiologia, levando aqui mesmo para a saúde oral. Já falamos do fio dentário, não é? Da importância da utilização do fio dentário, fazer também a escovagem 2, 3 vezes por dia, durante 2 minutos, escovar muito bem, com uma escova de dureza mais média, esta remoção da placa bacteriana, não é? Esta remoção mecânica com a escovagem, porque às vezes as pessoas pensam que só o bochechar vai limpar a boca, e não, temos que fazer esta remoção mecânica com a escovagem, não é? O ir ao dentista, o sentirmos aqui algumas questões no coração, o ir ao cardiologista. Gostavas de acrescentar aqui mais alguma coisa, Santiago? Eu acho que ao longo da nossa conversa a gente já falou tanta coisa e eu queria, na verdade, trazer uma questão assim, associando o coração com a saúde oral, quem sabe pensando no coração no sentido de autocuidado, sabe? Sim. Aquilo que hoje em dia as pessoas é muito difícil, ou as pessoas estão preocupadas com o futuro, ansiosas, ou rancorosas com algo que aconteceu no passado. Então, quando estiver escovando os dentes, ou cuidando, ou passando o fio dentário, esteja presente e tendo esse gesto como um autocuidado, com um ato de auto-amor. Acho que esse seria a ligação que eu poderia trazer para finalizar entre o coração e a saúde oral. É verdade, dizem que o nosso coração tem neurónios também, não é? E quando nós primeiro, antes do mental, porque o mental está fora, nós sentimos com o coração. Às vezes e cada vez mais, não é? E nós trabalhamos aqui com os pacientes de uma forma, eu penso que uma forma muito humanizada, não é? Muito humana. Eu às vezes eu refiro os meus pacientes com muito amor, porque é uma troca, não é? E porque eles vão ter comigo é porque também sentem que eu também estou ali para eles e também estou a dar. E é engraçado, porque às vezes já há certas situações ou certos tratamentos que eu sinto no meu coração se devo fazer ou não, ou se devo até encaminhar, não é? Isto é tão bonito, isto que nós estamos a falar em relação ao coração, porque o coração não é só aquele órgão de, ele é só o mais importante, não é? Porque se o coração não funcionar, mais nada funciona, o cérebro pode estar a funcionar, mas se o coração não funciona... Exatamente. A É. gente associa muito o coração como órgão, né? Mas assim, um órgão. a gente pensa assim, não apenas isso, mas assim, pensando no coração como cuidado, como um coração Amor, talvez né? espiritual nessa Por isso questão. é que eu trago. Então, mais nesse sentido, né? Pensando no coração como um autocuidado mesmo, como estar presente naquele momento, Em amor. cuidando
Exatamente. Em amor, em amor. Olha, muito obrigada, Santiago. Eu sou-te muito grata por teres vindo lá de cima do Norte e vir aqui fazer este podcast comigo, que é mesmo muito, muito gratificante, e nós cruzamos em cursos, em congressos, em palestras, e eu lembro-me uma vez que tu assististe a uma palestra minha e disseste: oh pai, eu não sabia que a boca tinha assim tantas coisas, que tu falas de coisas porque eu falo das amálgamas e das toxinas e do terreno biológico. E depois eu fui aprender no teu livro também. E depois também foste. Sempre pronto para aprender, né? Sempre pronto para aprender mais, e por isso eu também tenho aqui e quero-te oferecer o meu livro, Pela Boca Nasce a Saúde, que tem aqui mais informações que podes partilhar também com o teu público. Muito obrigado. Tá com dedicatória, né? Claro! Com certeza. Obrigado, querido. Está autografado. Também te quero oferecer aqui uma garrafa dos nossos parceiros da VOA, para não te esqueceres de hidratar, mas hidratar com uma água de qualidade. Eu já sou cliente da VOA, então muito obrigado. Vou encher lá em casa com a garrafa com... Que bom. Também te quero oferecer aqui um suplemento da AVA, que é da 2M Pharma, que também são meus parceiros. A 2M Pharma no fundo, também aqui uma parceria que eu tenho, que trabalho muito com a ozonoterapia, mas também com suplementação, e temos aqui a vitamina C, que é um excelente antioxidante, para tu depois experimentares. Agradeço. Eu gosto muito também do Atero Protect da AVA. Sim, também é espetacular. Excelente. Sim. E depois tens aqui uma pastinha da amostra com ozono, que o ozono é sempre espetacular e é um benefício também para todo o organismo. Tá ótimo. Passar-te aqui Muito o saquinho. Muito obrigado. Quero agradecer muito a tua vinda cá, a este podcast, e eu acho que vai nos acrescentar bastante aqui ao meu público, ao teu público, e as pessoas que ainda não tinham feito esta real ligação da importância do coração, não é? Da cardiologia, e esta relação aqui com a medicina dentária. Portanto, sou realmente muito grata por estares aqui. Muito obrigado. Eu agradeço o convite. Estou sempre pronto quando quiser me convidar para a gente conversar. E eu acho que as pessoas não sabem, talvez isso não vai ficar, porque não ficou gravado. Antes de nós começarmos a gravar o podcast, você falou: Santiago, vamos respirar fundo para que a gente consiga atingir da melhor forma as pessoas. É tão bonito isso. A gente sente essa conexão e não é algo, digamos assim, que as pessoas apenas veem. Na verdade, eu acho que tu é muito verdadeira e eu fico muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada, muito grata. E obrigada a vocês aí em casa que tiveram a ouvir atentamente este episódio, e espero poder trazer mais conteúdos como este, e até à próxima. Até já. Tchau, tchau. O podcast que está a ouvir é uma parceria com Clínica Doutora Iola Figueiredo, Editora Leia, 2M Pharma, Água Voa, Montelhano Proclinic Group Company e Dona Carlota Bijutaria e Acessórios.